Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pela presença de todos na nossa CIPAT 2017. Nós vamos abordar o assunto chamado acidente de trajeto. Mas o que é o acidente de trajeto? É o acidente sofrido no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa ou em condições de prestação de serviço para a empresa. Então, quando você se desloca mediante uma solicitação da empresa, você também está coberto em acidente de trajeto, desde que você não mude a tarefa ou o trajeto sem prévia autorização. Bom, o que seria o acidente? Então, segundo a lei número 8.213 de 24 de julho de 91, acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso está no artigo 19. Mas e o acidente de trajeto? Como podemos ver, o acidente de trajeto não se enquadraria nesta definição. Porém, no artigo 21, inciso 4, letra D, tratou como equiparado a acidente de trabalho, ainda que fora do local de empresa e horário de trabalho, desde que ocorra no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja, ou meio de locomoção, inclusive veículo, de propriedade do segurado. Ou seja, o deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele está coberto. E quando você vai desenvolver uma atividade também externa a serviço da empresa, dependendo do horário e da forma como ela for designada, nós vamos ter uma caracterização de acidente de trajeto, uma vez que você vai se deslocar a posterior do serviço para a sua residência. Bom, eu sempre digo que segurança do trabalho é prestar atenção. Então eu gostaria de convidá-los a prestar atenção para os demais slides, para que vocês consigam entender e compreender a nossa mensagem. Por quê? O acidente de trajeto hoje, nas unidades do SES aqui e das escolas da nossa regional, caracteriza a maior incidência ligada a trajeto. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nos slides posteriores. Bom, aqui nós percebemos no lado esquerdo da tela diversas situações ligadas a riscos de queda proveniente das próprias as próprias situações que estão ali expostas, ou seja, a falta de manutenção em calçadas, em grelhas, a inclinação excessiva de rampas, enfim, a ausência de corrimãos. E aí o que nós entendemos? Nós entendemos aqui, quando nós olhamos para esse calçado, que ele é um calçado que efetivamente tem uma pequena área de aderência. Okay? Então esse tipo de calçado, ele possibilita, ele potencializa a ocorrência dos acidentes. Então, por exemplo, um salto desse facilmente ficaria preso ou entraria numa grelha, podendo promover a torção de tornozelo e algumas outras lesões. É muito importante nós entendermos também que esse tipo de calçado ele vai reduzir a aderência. Então, numa rampa, numa inclinação ou no local mais úmido, ele vai ter uma área de aderência menor e, consequentemente, uma probabilidade maior da ocorrência do acidente e da queda. Bom, outra questão importante que nós ressaltamos é a dificuldade que se tem de acessar o transporte público com esse tipo de calçado. Por quê? Principalmente em relação aos ônibus, esse calçado ele traz uma redução do ponto de equilíbrio. Então é importante que você entenda os riscos que você corre quando você coloca um calçado de pouca aderência. Muitas vezes o calçado não tem um salto, mas ele também tem pouca aderência. A sola é lisa, não é emborrachado, enfim, existe uma série de fatores que potencializam a ocorrência do entorse e da lesão e até mesmo da queda. Bom,
Aqui nós percebemos uma outra situação que é comum acontecer em relação aos acidentes de trajeto. Uma é a manutenção das vias públicas, calçadas, enfim, e a outra é a desatenção nossa pelo uso do celular, que nos tira totalmente da percepção em relação ao que está em torno de nós. E nesse caso, a incidência de acidentes também ela é potencializada e a ocorrência também é potencializada. Então é muito importante que ao usar nossos celulares nós possamos reter a atenção no que está em torno de nós, de preferência atendermos as chamadas e ligações e após o atendimento continuarmos a caminhar. O problema é que nós muitas vezes ficamos nas mensagens de texto e isso nos tira totalmente o centro em relação ao posicionamento geométrico que nós estamos naquela determinada calçada ou numa via pública. Então por isso nós precisamos muito reter a atenção. Aqui é um outro exemplo de uma condição de uma calçada do centro de São Paulo. Olha só, como é difícil, às vezes, uma pessoa que está ao telefone, carregando uma mala, retendo a atenção em outras coisas, perceber muitas vezes o piso que ela está andando. Então, nesse caso, seria muito propício um entorse de tornozelo ou uma queda por falta de atenção devido à distração ao uso do celular. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Isso acontece muito mais vezes do que nós imaginamos. Outra condição é o uso da telefonia celular no momento de acessos ao transporte público. Se vocês olharem em volta de vocês, vocês vão perceber que cada dia isso acontece com muita repetição. Então, é necessário que nós possamos entender que em áreas e locais de risco, o celular não combina. Por que não combina? Ele não combina porque ele tira de nós a nossa atenção e o momento de percepção. Então a gente precisa ter cuidado, nós precisamos ter atenção e muitas vezes no momento em que nós vamos embarcar ou desembarcar de conduções, não teríamos um cenário propício para usos variados de equipamentos e principalmente o celular. Nós vamos colocar um vídeo agora refletindo essa condição. From this angle, the two wide-open cellar doors look hard to miss. Surveillance video shows a PSE&G crew going down to do some work. Then minutes later, the woman appears down the block, walking straight towards the cellar. Right before she gets to the open door, she looks at her phone and flips headfirst into the basement, about 6 feet below. You see two passers-by stunned, and the worker in the cellar rushed towards her. Moments later, fire crews arrived and rescued the woman, pulling her out of the basement on a stretcher. Authorities confirmed what the video shows, that the 67-year-old woman appeared to have been distracted by her cell phone. Veja que a falta de atenção realmente acontece e a distração, e a pessoa não percebeu um buraco enorme perto dela. Essa é uma outra condição que nós estamos acostumados a ver na nossa cidade. Quando nós estamos atrasados, precisamos tomar uma condução, imaginando nas condições das calçadas, das vias, olha quanto risco nós corremos. Tá? Nós podemos passar por tropeções e também quedas oriundas da nossa pressa. Ou seja, o telefone nesse momento está ausente, mas nós estamos lutando com outro inimigo da nossa atenção, que é o nosso tempo. Então precisamos tomar bastante cuidado no momento em que nós vamos subir nas condições e principalmente em correr para alcançá-las, ok? Vejamos aqui agora uma clássica situação de desatenção e o que pode acontecer se nós não nos fixarmos em conduções e prestarmos atenção em como nós estamos passando pelo nosso deslocamento. Perceba a gravidade do ocorrido. Vai, motorista. Tá sozinho, vai. Vai. Filmou.
Então só assim, então só. Percebam que nesse vídeo a gente entende como é complicado a desatenção que muitas vezes nós temos quando nós saímos de casa, estamos nos transportes públicos ou desenvolvendo tarefas ao serviço da empresa. Muitas vezes o acidente ele acontece como uma fatalidade e a característica dele é ser um evento não programado e indesejado que pode gerar lesão, e essa lesão pode gerar incapacidade temporária, permanente ou até a morte. Outra situação que nós precisamos prestar atenção é na utilização de corrimões, ok? E também no risco que nós corremos pela desatenção em escadas rolantes e demais equipamentos de acesso. Quando saímos de casa, entendemos que temos uma série de trajetos que vamos realizar variados no sentido das vias férreas do nosso metrô de São Paulo. Trocamos de linhas, trocamos de estações e cada estação tem a sua característica e o seu risco específico. Mas o que nós precisamos entender é que ao utilizar escadas rolantes ou escadas físicas, nós precisamos utilizar os corrimões como uma medida de segurança para que nós não soframos quedas indesejáveis, principalmente se estivermos com um calçado que não é recomendado ou com sola lisa. Isso fará com que nós consigamos nos manter equilibrados. Bom, eu gostaria de dizer agora um pouquinho das condições de deslocamento através de veículos próprios. O acidente no trânsito ele tem causado muitas vítimas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje ele é a principal causa de morte entre jovens, mas não como pilotos, dos carros, mas sim como vulneráveis, ou seja, vítimas de atropelamento. Assim, nós temos também os ciclistas, aqueles que se deslocam de casa para o trabalho com bicicletas, e aqueles que se deslocam com motocicletas. Então, é muito importante que nós respeitemos as sinalizações viárias, assim como os faróis que nós teremos que passar, respeitando a classificação da cor referente ao verde para atravessarmos vias e não simplesmente no momento em que não vemos nenhum veículo, porque nós podemos ser pegos de surpresa. Respeite a faixa de pedestre. É importante. Os veículos devem respeitar a faixa, mas nós, nos deslocamentos para nossas residências, precisamos também respeitar as sinalizações viárias e, como motoristas, nós precisamos respeitar as velocidades permitidas de cada local. Gostaria de passar agora um outro vídeo para que vocês entendessem um pouco da importância de reter a atenção e tomar cuidado com o uso de mídias dentro dos veículos. Mais um ouvinte na linha. Quem fala? Oi, aqui é o Lucas. E aí, Lucas, tá falando de onde? Eu tô falando aqui de São Paulo mesmo, eu tô dirigindo aqui na Augusta. Se liga, hein, cara, vai tomar uma multa. Não vou nada, tranquilão. Eu falo bem rapidinho. Eu só queria, na verdade, comentar que muita gente tá dizendo... Lucas. Bom, pessoal,
Pessoal, vamos tentar contato com o Lucas para saber se está tudo bem e daqui a pouquinho a gente volta. Ô Lucas, você assustou a gente, cara. Tá tudo bem por aí? Na verdade, não tá tudo bem, não. O que a gente fez aqui foi uma simulação do que acontece todo dia no trânsito. Acidentes porque o motorista estava usando o celular enquanto dirigia. Eu tô falando com vocês agora, mas poderia não estar. Então não atenda o telefone nem mande mensagem enquanto estiver dirigindo. Isso pode salvar sua vida. Ok. A situação de vulnerabilidade que sofre um ciclista ou um motociclista não deve ser o motivo pelo qual ele não entenda que existem também responsabilidades da parte dele. Se você se desloca para o trabalho com bicicletas ou motocicletas, você deve seguir todos os procedimentos de segurança necessários e cabíveis. No caso da sinalização do ciclista, para mudar de via, de faixa, ou para sinalizar ao motorista que ele está fazendo uma parada, mesmo que ela seja um pouco mais abrupta, é muito importante, porque isso dá uma referência para aquele motorista que, mesmo que esteja respeitando o ciclista, possa ter um pouco mais de atenção relacionado ao deslocamento desse veículo. Podemos trabalhar dessa forma com esse meio de transporte. No caso das motocicletas, o que nós percebemos muitas vezes é o excesso de velocidade, a falta de sinalização, de mudança de faixas e vias, e outra situação que muitas vezes nós percebemos é o uso dos corredores, que em lugar nenhum do mundo é permitido, só no Brasil que isso acontece da maneira como acontece, o excesso de velocidade, ainda colocando em risco os condutores dos veículos, ok? Então é importante termos ideia que temos responsabilidades a serem cumpridas, e é importante que, como condutor de veículo, você também entenda que você tem que respeitar os vulneráveis, e não só são os motociclistas e os ciclistas os vulneráveis, os pedestres, como nós já falamos anteriormente. Então nós pedimos que vocês aí tenham atenção nessas questões. Basta de acidentes. Segurança é prestar atenção. Cuide-se. Obrigado. A CIPA 2017-2018 agradece. Essa iniciativa foi no intuito de conscientizarmos a todos, elaborando um vídeo que facilitasse o acesso